Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês o triângulo Jubi, dado a medida da base e a medida de duas medianas em relação aos vértices aqui que fazem parte da base. Então, conforme a gente vai avançando aí nessa sequência de sevianas, principalmente, a gente precisa estar cada vez mais afiado em relação às propriedades dos triângulos, das sevianas e coisas assim. Então, para começar, eu já fiz aqui uma reta e comecei com a base, que no caso é JU. Aqui a gente vai utilizar algumas propriedades para poder conseguir construir, né, construir essas sevianas, construir esse triângulo. Aqui ele tá me falando de mediana. Mediana é uma seviana bastante interessante, porque as medianas, elas se encontram em um ponto, que no caso aqui é um ponto G, e esse ponto é chamado de baricentro. O baricentro, ele é necessariamente a intersecção das medianas, por isso que aqui eu coloquei, por exemplo, em rosa, a mediana em relação a J, coloquei em azul a mediana em relação a U, até rimou. E essas duas medianas se encontraram no ponto G. G é o baricentro. E G tem uma propriedade de dividir as medianas em partes proporcionais de 2 para 1, cujo um segmento mede o dobro do outro. Então, se tudo isso daqui mede 3x, aqui eu vou ter 2x e aqui eu vou ter x, né? Então, esse segmento sempre vai medir o dobro desse. Então, eu já sei, se eu já sei a medida das medianas, eu sei que o ponto G, por exemplo, vai estar a 4,8 centímetros de J. E ele vai estar a 2,4 centímetros do ponto M. Eu também sei que o ponto G está a 5,4 centímetros de U. Então, eu consigo encontrar o ponto G. Por que eu consigo encontrar o ponto G? Porque eu sei a distância dele em relação a dois pontos. Ou em relação ao ponto J e em relação ao ponto U. Então, para isso, eu vou representar dois segmentos aqui no cantinho para poder conseguir encontrar o ponto G, ó. Porque ele vai ser a intersecção de duas circunferências. Vou fazer uma aqui que vai ser de 4,8 e vou fazer uma outra que vai ser de 5,4. Aí você vem e me pergunta, Karen, como você chegou nessas medidas? Que elas não estão no enunciado. Eu peguei 7,2, que é a mediana em relação a J, dividi em três partes. Uma parte vai ser essa daqui, mais perto do ponto médio, e a outra, que vai ser o dobro dessa, vai estar mais perto do vértice. É por isso que eu sei essas medidas. Então, eu sei aqui que a distância de G até J vai ser de 4,8. Então, peguei a medida aqui, 4,8. Pronto. Eu sei que a distância de U até G vai ser de 5,4. Então, eu vou pegar aqui a medida 5,4. Encontrei. Essa intersecção aqui vai ser necessariamente o nosso ponto G. Por isso que eu marquei ela aqui. Necessariamente o nosso ponto G. Então, eu sei que se eu ligar G com J, eu sei que a minha mediana está aqui, né? Contida nesse espaço. A mesma coisa quando eu juntar aqui U com G. Também vai estar contida nesse espaço, em algum lugar. Só que, para eu poder encontrar o meu ponto M, eu sei que ele vai estar nessa semirreta, porque eu já liguei J com G, eu sei que o ponto M vai estar aqui em algum lugar, a 2,4 centímetros de G. Então, eu vou vir aqui, vou pegar um segmento que mede 2,4, vou em G e vou marcar aqui, gente, onde que vai estar o nosso ponto M. Olha só. Aqui vai estar o nosso ponto M. Encontrei o ponto M. Como que eu encontro, por exemplo, o ponto N? A mesma ideia, só que agora com 2,7. Então, vou de 2 até aqui, 7. Encontro aqui essa medida de 2,7, concentro em G, determino aqui onde, por exemplo, vai estar o nosso ponto N. E agora, para que eu consiga encontrar, de fato, o nosso ponto B, eu sei que o ponto B vai ser a intersecção desse lado com esse, certo? Então, eu só preciso prolongar as coisas, ó. Eu vou de U até M. Fiz aqui. De J até N. Fiz aqui. E aí, onde esses dois se encontram, eu tenho o nosso outro vértice, que é o vértice B, né? Então, percebe? O
Representei aqui o meu triângulo Joube, fazendo essa relação das medianas e principalmente utilizando a propriedade do baricentro. O baricentro, ele é muito interessante. Não há como não saber essa propriedade, né? Então, que ele divide a mediana em partes proporcionais de 2 para 1. E assim eu encontrei o meu vértice B. Legal? Beleza, gente. Agora eu vou, a partir disso, né? Já fiz essa primeira parte, construção do triângulo, vou ver o restante do exercício. Então, ele fala assim, todos os pontos que equidistam de M e I. Equidistar de 2 pontos é necessariamente aí uma mediatriz. Ah, usei rosa de novo sem querer. De M e I. Aí, ele fala que o ponto I, ele é o incentro do triângulo Joube. Então, aqui, para poder encontrar o incentro, eu sei que é necessariamente intersecção das BTZs. Então, eu vou encontrar esse ponto I. Então, vamos lá, vamos construir duas bissetrizes. Vou construir, por exemplo, em relação a B. Vou construir as duas bissetrizes. A intersecção entre essas duas bissetrizes vai ser aí o que a gente vai chamar de vértice I, né? Que vai ser, vértice não, desculpa, de incentro. Fiz aqui, essa é uma bissetriz. Vou fazer agora uma outra bissetriz. Vou fazer aqui uma bissetriz em relação ao vértice U, por exemplo. Então, vou aqui, abrir um pouco mais meu compasso, fazer aqui pra trás, porque já tem muita coisa ali na construção. Pronto. Agora, gente, ao invés de traçar essa bissetriz, eu vou só marcar onde tá a intersecção, ó, pronto. Esse daqui é meu vértice I. E eu vou fazer uma coisa para que você consiga aí, meu caro espectador, visualizar melhor. Eu vou marcar o triângulo de vermelho, tá? Isso acaba acumulando uma certa imprecisão, mas aqui eu tô interessada em mais que você consiga visualizar, tá? Do que ser o mais precisa possível, você o que eu conseguir ser nessas condições. Então, tem aqui o triângulo, tem o incentro, ele fala para determinar o ponto M é a intersecção de JU com a mediatriz de JU, o que significa, então, que M é ponto médio de JU, essa definição. Então, eu vou construir aqui o ponto médio de JU, vou encontrar. Como? Fazendo a mediatriz. Pronto. Fiz os traçados da mediatriz. Note que eu nem preciso aqui, de fato, traçar a mediatriz inteira. Eu só vou marcar aqui, inclusive, com uma outra caneta, se eu conseguir abrir alguma aqui, onde vai estar o nosso ponto. Esse daqui, então, é o nosso ponto M. E esse daqui que eu tenho é o nosso ponto I. Tudo bem? Então, tem o ponto M e o ponto I. E aí, tá pedindo pra gente todos os pontos que equidistam de MI. Então, eu vou ter que construir a mediatriz de MI. Como que eu faço isso? Eu acabei de fazer, né? Então, abro um pouco mais o compasso, determino 2 pontos, vou em I, faço a mesma coisa. E aí, agora eu vou traçar essa reta e eu vou usar uma caneta azul para poder traçar a mediatriz, para que a gente consiga visualizar melhor. Então, tá aqui, ó, os traçados. Pronto. Então, em azul, eu vou chamar, por exemplo, de reta T. Então, nosso conjunto de solução é a reta T, ou nosso conjunto de solução é a MDTZ de MI. Olha só que exercício bastante complexo, com vários passos, analisando várias propriedades. Sempre importante dar uma olhada aqui para ir se apropriando, tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta, curte, compartilha o vídeo. Acabei de lembrar que eu preciso completar o esboço. Olha só, já ia acabar sem completar o esboço. Vou determinar aqui o incentro, gente. Quase, hein? O incentro, então, é a intersecção das bissetrizes. Eu fiz aqui a bissetriz em relação a B, então, no meu esboço também. E a bissetriz em relação a U também. E aí, eu vou fazer aqui em relação a U, tá? No geral, o esboço eu sempre faço antes, de fato. Gosto de fazer o esboço antes. Me ajuda a pensar em estratégias. Mas como já tinha muita coisa, eu quis fazer depois para a gente poder completar juntos. Então, esboço de incentro, faz duas bissetrizes e marca um ponto aqui que é a intersecção das duas. Agora, o ponto médio, né? Então, só vou marcar aqui um ponto
Calma aí, não posso usar esse ponto M1. Um ponto aqui que eu vou chamar de M1 e vou colocar aspas de congruência para falar que ele é ponto médio. E aí, como eu quero a mediatriz desses dois, então eu vou colocar aqui, vou ligar o segmento I com esse M e vou fazer aqui de uma outra cor, de verde, a nossa mediatriz. Se a mediatriz do esboço é perpendicular, é aspas de congruência, aqui vou colocar aspas traçado, e vou nomear ela de T, assim como eu nomeei aqui na minha construção. Olha só que loucura. Gente, espero que tenha ajudado aí. Enfim, agora sim, muito obrigada. Se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?